ao workshop de bolsas colombianas. Você já imaginou que para fazer uma bolsa como essa, ou essa, você só precisa aprender um ponto no crochê, o ponto baixo? Quero agradecer as pessoas que estão participando desse workshop e já deram o primeiro passo para entender o que são as bolsas colombianas e conhecer a minha metodologia que possibilitou que dezenas de mulheres fizessem as suas próprias bolsas colombianas. Meninas aí, muitas já fazem crochê há algum tempo, muito tempo. Eu não me considero uma crocheteira, Maria. Eu não sou uma crocheteira, eu sou artesã. Eu gosto de fazer tudo. Arte. Eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de fazer Ponto russo. ponto russo, eu gosto de fazer o mosaico, mas o mosaico ainda entra no crochê. Eu gosto de pintura, eu não posso ver nada de artesanato que a minha vontade é me atirar para fazer. E eu sou uma artesã, né? Mas, e aí nessa situação, aí eu adorei a bolsa, então eu resgatei o crochê, né, na minha vida. Mas eu nunca aprendi o crochê com professora, e fazia tapetinho, fazia essas coisas. Nunca, 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 nunca. Então, peguei agora, Maria. Tá aqui, amiga. Ai, meu Deus. Linda. Né? A gente foi um desafio bem válido que a gente encarou de frente e alcançou o nosso grande desafio. E essa alça aqui, eu confesso que eu tinha assim, um receio, eu não me achava capaz de fazer, mas eu consegui. E adorei, tanto que agora eu não vejo mais assim aquela dificuldade que na minha mente eu tinha, né? Porque é uma coisa diferente, né? De tudo que a gente já fez, né? Mostra mais a alça. Tá super perfeita. Sem mais. É apaixonante. Ai, que bom, Lore. É apaixonante. Ai, eu amo fazer. Eu sou a Maria Fernandes, eu ensino mulheres que gostam de crochê a fazerem as suas próprias bolsas colombianas e durante esses 3 dias de workshop eu vou te contar tudo sobre bolsas colombianas. Na aula anterior você aprendeu que para fazer uma bolsa colombiana você não precisa saber tudo sobre crochê. Apenas aprendendo o ponto baixo e a técnica do fio conduzido você já consegue fazer uma bolsa como essa. Você também aprendeu um pouco mais sobre a cultura das bolsas colombianas com Santiago. E se você não assistiu à aula anterior, eu recomendo fortemente que você assista. Na aula de hoje, vamos falar sobre como precificar as bolsas colombianas, quais as características e uma aula completa sobre como combinar cores. E como precificar uma bolsa colombiana. Então, isso vai variar de acordo com o tamanho. Por exemplo, essa daqui é um tamanho bem grande, essa é um tamanho médio e essa daqui é um tamanho pequeno. Vai variar também se a bolsa é toda desenhada, se o fundo também, se o fundo tem desenho, se ela é uma bolsa sem desenho, ou então se o desenho é mais simples como este aqui, ou então, se ele é mais complexo, como esse aqui. Também varia conforme o tipo de alça, se ela é feita com uma alça como essa, se é uma alça também como essa daqui, ou então se é uma alça um pouco menor como essa daqui. E os enfeites? Então, os enfeites também influenciam no preço final da bolsa. Então, ele pode ter desses tassels aqui um pouco mais tradicionais. Tem esse tassel que é um pouco maior, tem esse detalhe aqui na parte de cima. Também tem esse tipo de tassel que pode ser em camadas e pode, aliás, ser bem maior, ter muito mais camadas do que esse.
e também esses pompons. Então, esses elementos acrescentados da sua bolsa também vai influenciar no preço final dela. E como precificar uma bolsa colombiana? Então, eu vou mostrar essa daqui, que é uma bolsa que realmente veio da Colômbia. É uma bolsa que eu comprei por R$450. Ela é grande e eu vou comparar com aquela que eu fiz aqui. O tamanho das duas é o mesmo, bem parecido o tamanho. A alça é feita na mesma técnica, só que com desenhos diferentes. E a diferença entre elas está no fundo. Essa daqui, por exemplo, o fundo dela não tem desenhos. Já essa daqui, o fundo dela tem desenhos. Então, isso aqui, esse detalhe também pode influenciar na sua bolsa. E essa daqui pode ser vendida a partir de R$500, R$550. Já uma bolsa média, como essa daqui, também vou pegar essa daqui como exemplo, ela pode ser vendida a partir de R$280, R$300. Por quê? Essa daqui, olha, ela não tem desenho nenhum. O que tem de detalhe nela é esse tassel, os pompons e a alça. Já essa daqui, apesar de ter o tamanho parecido, ela tem o fundo desenhado. Então, isso pode muito influenciar no valor também desse modelo de bolsa média. E essa bolsa pequena? A pequena, você pode vender por, no mínimo, R$180, no mínimo mesmo. Até uns 250, 220. E também tem esse modelo aqui que é uma clutch. O que tem de interessante aqui na clutch é que ela pode ser vendida a partir de R$90. E sabe o que é mais legal? Você pode usar a sobra de uma das bolsas. Olha, eu usei exatamente a mesma cor que essa. E com o que sobrou dessa daqui, eu consigo fazer uma clutch como essa. E o material? Quanto que gasta mais ou menos em material para fazer uma bolsa como essa ou essa? Essa daqui, por exemplo, eu gastei aproximadamente R$90 em material. E o interessante é que o fio que sobrou dessa daqui, eu consigo fazer uma clutch como essa. Posso vender ela a partir de R$90, também posso vender por 120, depende aí como for a sua precificação. Mas se eu vender uma clutch dessa por R$90, eu já tenho o material dessas duas peças pago. E quanto tempo demora para fazer uma bolsa como essa? Eu demorei aproximadamente 10 dias, certo? E também tem essa clutch aqui, eu também demorei mais ou menos 5 dias, aproximadamente 5 dias. Essa daqui, o gasto em material para fazer ela foi de R$48 e eu fiz em 5 dias. Já essa, que é o modelo maior, o tempo total para fazer ela completa foi de aproximadamente 20 dias. E uma curiosidade sobre o peso das bolsas. Normalmente, eu recebo alguns comentários, nossa, parecem pesadas. Só que eu quero dizer para você que elas não são pesadas se comparadas ao fio de malha, a uma bolsa feita com barbante ou algum tipo de material que você já esteja aí acostumada ou já conheça. Essa bolsa aqui, por exemplo, ela pesa 520 gramas, certo? Essa daqui ficou pesando mais ou menos 220 gramas, então elas são super leves. Então agora vamos para as principais características das bolsas colombianas. Então, quando eu vi pela primeira vez uma bolsa, algo que me chamou muita atenção foi essa alça aqui. E aí eu quero aproveitar e te mostrar na bolsa que veio da Colômbia como que é a alça. Então, nessa bolsa aqui, a alça tem um desenho bem parecido. Então, num primeiro momento, isso aqui foi o que me chamou muita atenção. E essa daqui é uma das características, é ter esse tipo de alça, que é a alça mais tradicional feita lá na Colômbia. Elas também têm essas franjinhas aqui, que eles chamam de flequitos. E também tem esses tassels. Normalmente o cordão para fazer o fechamento, ele leva algum enfeite. E essas aqui levam esses tassels, que também são os mais tradicionais feitos por lá. A próxima característica é um outro tipo de alça também, que pode ser feita nessa técnica aqui, que é a técnica do macramê. Possivelmente você conheça o macramê,
quando a pessoa faz aqueles painéis com uma cor só, normalmente uma cor mais natural. E aqui no caso o macramê é usado para fazer os desenhos. Usam várias cores e aí, trocando essas cores, viram esses desenhos. Também tem esse tipo de alça aqui, que é uma alça com tranças. Então, junta-se muitos fios e faz essa trança aqui, que é uma trança diferente. Então, essas são características das bolsas. E outra característica bem marcante são os desenhos. Então, os desenhos, normalmente, eles são mais geométricos, como, por exemplo, essa daqui. E também tem um desenho que pode ser um pouco mais detalhado, como este aqui. Normalmente, também, o desenho do fundo chama bastante atenção. Então, quando você vê uma bolsa, você vê todos esses elementos nela, você já fala, nossa, essa bolsa é uma bolsa colombiana. Aproveitando que estamos falando sobre os desenhos, então, normalmente me perguntam qual é o significado dos desenhos feitos nas bolsas colombianas. Esse daqui, por exemplo, foi um desenho que eu criei e ele veio através das minhas ideias. Foi vindo a inspiração e eu fui colocando ali o desenho, as linhas que eu tinha vontade de colocar. Lá na Colômbia, quando elas estão fazendo as bolsas delas, elas colocam ali nas bolsas representações do dia a dia. Pode ser uma representação de cavalos, da natureza, do mar, do dia a dia mesmo do que elas estão vivendo. Então, muitas vezes, essa representação não é algo que, todo mundo sabe o significado dessa coisa. Não, às vezes vem do que a pessoa sentiu e pra ela colocou aquilo no desenho dela, no crochê dela. Uma outra característica nas bolsas, eu não sei se vocês repararam, mas elas não possuem forro. Então, qualquer bolsa colombiana que você pegar, ela não vai ter forro. Mesmo que seja uma bolsa como essa, que é uma bolsa grande, ou mesmo que seja uma bolsa meia-lua como essa. Então, independente do modelo da bolsa, elas não possuem forro. Uma outra característica das bolsas colombianas que talvez você não tenha percebido daí, é sobre a firmeza da bolsa. Então, além de aprender, de fazer o fio conduzido para aparecer os desenhos, aí você precisa de mais dois elementos. Fazer o crochê colombiano e também utilizar o fio correto para fazer as bolsas colombianas. E reforçando algo que eu disse na aula anterior, para fazer uma bolsa colombiana, você vai utilizar uma técnica de crochetar em espiral. Então, quando você crocheta em espiral, você vai ter isso daqui, essa aparência no seu desenho. No caso de uma bolsa, que só tenha listras. Qualquer tentativa de tirar esse degrau aqui, de não fazer ele aparecer, já está saindo das características da bolsa colombiana. E para finalizar, para fechar essa parte das características das bolsas colombianas, então chegou o momento da gente falar sobre as cores. Então, talvez, só talvez, você aí pode ser que quando vai planejar ou fazer um novo trabalho de crochê, você se depara com um obstáculo de, nossa, que cores eu vou escolher? E aí, talvez, você vai lá no Instagram de uma crocheteira que você gosta da combinação das cores que ela faz, daquela composição que ela faz, e copia, fala, eu vou pegar essas cores aqui e vou usar no meu projeto. Ou então, pode ser que você vá lá no Pinterest e coloca lá, paleta de cores. E aí vai vir uma série de paletas de cores e aí você pega a ideia ali do que está passando ali pra você no Pinterest. Só que eu quero te dar algo muito mais simples que vai te ajudar a fazer as suas combinações de cores e vai te facilitar bastante essa sua vida aí de colocar e escolher as cores certas. E aí essa ferramenta que eu quero te apresentar hoje vai te facilitar muito. Isso vai evitar que você pegue, cores emprestadas de outros trabalhos de outras pessoas. E assim você vai começar a se diferenciar aí nos seus crochês. Antes de te dar essa ferramenta, eu quero te falar que você tem ao seu alcance as coisas ao seu redor.
Você tem a natureza, você pode ver, talvez em algum lugar que você esteja passando. Se você mora na cidade, você pode ver algum jardim, passar na frente de uma floricultura, ver umas flores ali. Ai, nossa, que legais essas cores. Então a natureza é uma grande inspiradora que pode te ajudar no momento de escolher algumas cores. A outra ferramenta é o círculo cromático. E o círculo cromático, ele só tem um defeito. Não, nem é ele que tem um defeito, mas tem um defeito aqui. É você, na hora de fazer a sua composição de cores, você acreditar que aquela composição de cores vai dar certo no seu trabalho. Então, eu quero dar um exemplo próprio. Antes de fazer qualquer peça dessas aqui, eu tive uma experiência com algo um pouco menor. Eu já fiz brincos de crochê e quando eu quis sair um pouco disso, né? Porque eu também ia no Instagram das pessoas que eu falava, nossa, que cores legais que ela usou. E eu também tinha esses lugares para buscar inspiração. Então, eu quis sair um pouco disso e quis aprender a entender como combinar cores. Aí eu descobri o círculo cromático e foi a minha primeira peça que eu coloquei em prática a combinação das cores aqui, foi nesse brinco. Então essa daqui, por exemplo, é uma composição tríade, mas calma que eu vou te explicar certinho como que funciona no círculo cromático. Então vamos lá. Não precisa de um círculo cromático como esse, tá bom? Lá no grupo do WhatsApp, a gente vai enviar para você um arquivo onde você já vai encontrar um círculo cromático e você só precisa baixar ele. É o mesmo que eu usei há um tempo atrás. Então, como que você vai usar o círculo cromático para combinar cores? É assim, existem alguns padrões aqui nele. Sempre que você precisar combinar duas cores, então você pode utilizar uma composição chamada complementar. A composição de cor complementar é sempre que você tem uma cor de frente para outra. Então, tudo que está de frente é uma composição complementar. Você pode encontrar essa composição complementar aqui nessa bolsa laranja. Uma outra composição também que você pode utilizar, que é a que eu comentei, que é a tríade, que foi a que eu usei para fazer a escolha da cor desses brincos. Na composição tríade, você vai precisar de 3 cores. Então, você vai pegar a cor de cima e ela faz um desenho de um triângulo. Então, é a minha primeira cor que está aqui. E aí, eu vou pular 1, 2, 3. Na quarta cor é a segunda cor da minha composição tríade. Então, eu já tenho essas 2 cores aqui, que é o violeta e o laranja. Marquei o laranja, vou pular 1, 2, 3. E aqui na minha quarta cor, eu tenho a minha terceira cor da minha composição tríade. Então aqui, você observa que formou um triângulo. Mas isso funciona só para essas cores que eu mostrei? Não. Você pode ir para uma outra cor. Deixa eu pegar essa daqui que vai ser uma cor que vocês já até aprenderam. Talvez vocês até lembrem de coisas de aula de educação artística. Então, por exemplo, aqui eu estou selecionando a cor amarelo. E aí eu vou fazer 1, 2, 3 na minha quarta cor. Eu encontro a minha segunda cor, que vai fazer parte da minha composição tríade. E vou fazer a mesma coisa de novo. Vou pular 1, 2, 3. Na quarta cor, eu encontro a terceira cor que vai fazer parte da minha composição tríade. Então, independente de qual a cor selecionada, a regra da composição tríade, que vai formar esse triângulo, é essa. E aí, vamos para uma outra composição que ela é bem legal. É a composição de cores análogas. Nas cores análogas, você vai sempre encontrar as cores que estão assim, ó, uma ao lado da outra. Podem ser 2 cores, podem ser 3 cores, até umas 5 cores tá tudo bem fazer uma composição análoga. Então, para você lembrar, ela é sempre uma composição de cores que vai fazer um sorrisinho.
tá certo? Então vai fazer mais ou menos um degradê bem colorido e fica algo bem legal também usando a composição análoga. E tem também uma outra opção de combinação de cores, que é a composição quadrada. E aí nela você vai escolher 4 cores. E aí eu vou, por exemplo, aqui, marcar aqui este vermelho, esse vermelho aqui, e aí eu vou pular 1, 2, na terceira cor eu encontro a segunda cor que vai fazer parte da minha composição tétrade. Então, no caso, eu selecionei o vermelho, pulei 2, na terceira, que é esse laranja um pouquinho mais claro, aí eu já sei que eu vou usar essas 2. Vou pular 1, 2, na terceira cor, eu já sei que esse verde aqui é a terceira cor da minha composição quadrada. E aí eu vou pular 1, 2, na terceira cor, que é esse violeta, ele é a quarta cor da minha composição quadrada. Então, o círculo cromático, ele tem umas regrinhas assim pra você seguir, e você, obedecendo essas regrinhas, olha, vendo a posição das cores, essas regrinhas te facilitam e muito na hora de combinar cores. Mas como eu comentei, o mais difícil é acreditar que realmente quando você pegar e selecionar essas cores, elas vão dar certo na aparência final do trabalho. E agora eu quero te dar uma dica que eu uso sempre em todos os meus trabalhos. Por exemplo, se eu for fazer uma bolsa usando, vamos escolher uma cor principal aqui, o azul. Se eu for escolher uma bolsa usando a cor azul e eu quero fazer uma composição de cores complementar, a complementar é sempre uma cor que está de frente para outra, certo? Então, se eu for escolher aqui o azul, por exemplo, a cor principal é o azul. Eu vou pegar o azul mais forte. A minha próxima cor, que é o laranja, nos meus trabalhos, eu nunca coloco laranja se ele estiver na mesma intensidade de cor que o azul. Por exemplo, um azulzão bem forte com um laranjão bem forte. Então, eu vou pegar a cor um pouquinho mais clara em comparação com o que está aqui em cima. Também, se você for fazer essa composição de cores com cores análogas, esse daqui, por exemplo, é um azul esverdeado e um azul. Eu quero usar essas duas cores, estão uma do lado da outra. Eu nem, em hipótese alguma, colocaria as cores nessa mesma intensidade, sabe? O mais escuro do azul esverdeado com o mais escuro do azul. Nunca coloco essas cores. Eu sempre vou aqui, ó, desço um pouquinho, escolho uma cor um pouquinho mais clara. E aí, um exemplo disso é nessa bolsa aqui que eu fiz. A minha cor principal aqui, no caso, é o laranja e o azul. Então, eu fiz aquilo que eu te falei. Escolhi uma cor para ser destaque, no caso foi o azul, para ser destaque no desenho, para aparecer mais o desenho. E uma cor complementar para fazer esse desenho aparecer, que foi o laranja. Só que observa que não é um laranjão junto com o azul, é um laranja um pouquinho mais claro. E também tem aqui, que é um Tiffany ou um azul esverdeado, que ele é um azul, não deixa de ser um azul, e é um azul mais claro. E aqui também tem essa outra cor, que tá ali mais ou menos na família do laranja e é um pouco mais claro também. Então, não deixam de ser cores complementares aqui nessa bolsa, apesar de estar usando 4 cores. E aí, o que pode acontecer se você usar essas cores na mesma intensidade, muito fortes, por exemplo aqui um azul e um verde, muito verdão, muito azulão um do lado do outro, vai acontecer que o desenho ele vai ficar apagado, não vai ter esse destaque, não vai aparecer tanto. Agora que você já aprendeu como precificar, como fazer a precificação de uma bolsa colombiana, quais são as principais características das bolsas, aprendeu também como simplificar a combinação de cores utilizando o círculo cromático, descobriu que para fazer uma bolsa colombiana você não precisa saber tudo sobre crochê. Apenas aprendendo um ponto e a técnica do fio conduzido, você já consegue fazer uma bolsa como essa. Olha,
Talvez você esteja se perguntando se eu ensino a fazer essas bolsas aqui. E sim, eu tenho uma metodologia onde eu ensino a tecer as bolsas colombianas e eu vou abrir as inscrições para a próxima turma da Escola de Bolsas Colombianas na segunda-feira. Mas eu vou falar melhor disso na nossa próxima aula. Você pode estar pensando que isso tudo é bom demais para ser verdade, mas eu quero te dizer que eu já ensinei dezenas de mulheres a tecerem as suas próprias bolsas colombianas. Mas por enquanto, eu quero que você continue tecendo a bolsa Eve. Hoje nós vamos tecer o corpo, então vamos para o passo a passo. Essa base aqui já tá toda crochetada e ela ficou com 15 centímetros. Importante você saber que quando você passar para a parte de fazer os desenhos aqui do corpo da bolsa, ela vai continuar crescendo por 1 ou 2 carreiras, então ela ainda vai ficar um pouquinho maior, tá certo? E aí, qual é a altura do corpo da bolsa? Normalmente eu calculo assim, eu meço, né, o tamanho da minha base, e aí eu vou crochetar subindo o corpo da bolsa por o mesmo tanto. Se aqui tem 15 centímetros, então eu vou subir 15 centímetros, certo? Só que aí eu acrescento de 2 a 4 centímetros nessa altura. Então, a minha bolsa vai ficar entre 17 e 19 centímetros de altura. E esse tamanho aqui, ele ainda não está considerando a minha carreira, que eu vou fazer os espaços para passar o cordão. Tá? Então, é importante você saber isso antes da gente passar para a próxima parte, que é a parte do gráfico. Esse aqui é o gráfico do desenho que será feito na parte do corpo da bolsa. E aí, quando você receber o seu gráfico, quando você visualizar ele é lido assim, ó. A folha precisa estar na horizontal. E ele tem algumas informações aqui que você precisa saber antes de começar a fazer o seu crochê. Aqui na parte de baixo, aqui onde tem esse quadrado, né, onde tem essa marcação aqui, eu tenho alguns números na parte inferior desse desenho, que vão de 1 até o número 42. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho 42 pontos aqui neste motivo. Ele é um motivo composto por 42 pontos. Como que eu sei onde estão os pontos? Cada quadradinho cada quadradinho é um ponto baixo. Outra coisa é uns números que eu tenho aqui na minha lateral. Esses números da lateral querem dizer as carreiras que eu vou crochetar. E aí, eu vou de 1 até 43. Quer dizer que você vai crochetar 43 carreiras? Não. Quer dizer que aqui eu fiz um desenho, né, bem completo na folha para você conseguir visualizar melhor como tá ficando aí o seu trabalho e saber onde que vai ficar cada desenho, o que vai acontecer. Lembrando que a altura, ou seja, quantas carreiras você vai fazer, depende de quantos centímetros você definiu que vai ficar aí a sua bolsa. Então, você vai avaliar isso conforme ela for crescendo. E como que você começa efetivamente a crochetar? Vou deixar bem próximo aqui, que aí fica melhor para eu explicar. Você vai fazer 4 pontos na cor C, depois você troca de cor, faz 2 pontos na cor B, e depois troca de cor e faz 3 pontos na cor C novamente. Como que é isso aqui na prática? Eu fiz o meu último ponto baixo aqui da minha carreira de base, que foi na cor A, e eu preciso fazer uma troca de cor. Então, lembrando que a troca de cor solta todos os fios, pega o fio que vem do novelo e traz ele pra frente na posição a ser crochetado. Coloco os fios que eu estou conduzindo pela frente, porque isso vai me proporcionar um avesso bem limpinho assim. E faço a minha troca de cor, finalizando o último ponto baixo da carreira aqui do fundo. Com a minha cor C, eu faço os 4 pontos. 1, 2, 3 e o 4º ponto.
troco de cor, porque eu tenho que fazer 2 pontos na minha cor B. E faço 2 pontinhos na cor B. Um e o segundo. O segundo inacabado, solto todos os fios, pego novamente a cor C, porque agora eu preciso fazer 3 pontos na cor C. O terceiro eu vou deixar inacabado, porque eu preciso fazer uma troca de cor. Então, vamos lá revisitar o gráfico. De acordo aqui com o gráfico, eu já fiz essa parte, essa primeira parte aqui, os pontos de 1 a 9 do meu desenho. E aí, essa linha toda, você vai seguir até chegar no ponto 42, que é esse último pontinho aqui na cor verde, ou na cor B. Eu vou continuar dando sequência aqui no meu trabalho. Quando chegar no meu ponto 42, eu volto para te mostrar como que você vai dar continuidade no seu desenho. Aqui eu já fiz os meus primeiros 42 pontos, que são os pontos que estão aqui no gráfico. Esses primeiros 42 pontinhos aqui do início. E eu vejo que eu não dei a volta ainda na minha carreira, certo? Então, para eu dar a volta na minha carreira, o que eu vou fazer? Acabei de fazer o ponto 42, eu volto lá no ponto 1, para continuar dando sequência na minha carreira, para o desenho se completar. Então, acabei de fazer esse ponto aqui na cor verde, volto lá no meu ponto 1, que é na cor C, e faço 4 pontos nessa cor C. Então, aqui eu estou com o meu ponto 42 feito. Faço uma troca de cor. Coloco a cor C. E aí, eu faço 4 pontos. 1, 2, 3 e o quarto ponto. E vou repetir a mesma coisa, os pontos de 1 até 42. Então, aqui eu já fiz esses 4 primeiros, depois eu faço esses próximos 2 pontos, e assim até chegar novamente a ponto 42, onde eu vou recomeçar do ponto 1 até o 42 de novo, tá certo? Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira e volto para mostrar como ela ficou, e a gente já começa a segunda carreira junto. Aqui eu finalizei a minha primeira carreira. Lembra que eu falei que ele ainda ia continuar crescendo essa parte do fundo por 1 ou 2 carreiras? Então, aqui, para você conferir, aqui a minha primeira carreira ainda continua crescendo. Meu trabalho ainda não começou a virar para fazer o corpo da bolsa Eve. E eu quero te dizer que não é para fazer nenhuma diminuição nesse momento com a intenção de fazer o seu trabalho virar, porque não vai precisar fazer nada a mais do que só seguir a representação que está aqui no gráfico. Não faça diminuição para tentar fazer o seu trabalho virar. Isso vai acontecer naturalmente nas próximas carreiras, tá bom? Então, aqui, quero te mostrar como ficou comparando com o gráfico, né? Então, eu terminei meu ponto 42, exatamente aqui, ó, pontinho na cor C, ponto 42. Então, aqui eu acabei a minha primeira carreira, dei a volta por todo o fundo por 4 vezes, e agora eu preciso ir para a carreira 2, para a próxima carreira. Então, a minha próxima carreira é uma carreira e ela também vai começar aqui, olha, com 4 pontos na cor A. Então, aqui você vai perceber que, assim como no fundo, a sua parte do corpo também vai ter esse desencontro de carreiras, e tá tudo bem, porque agora você já sabe que isso é uma característica das bolsas colombianas. O trabalho, ele é feito na espiral, sem fechamento de carreira. Então, quando for chegando na parte do corpo, vai acontecer de ter esse desencontro, e tá tudo bem, porque é assim mesmo, é parte da técnica, tá bom? Então, agora aqui, eu sigo a mesma sequência. 4 pontos na cor, nesse rosinha mais claro, 2 pontos na cor C, B, 3 pontos na cor C, então, a mesma sequência praticamente, e eu só vou mudar quando eu chegar aqui nessa parte do desenho. Então, eu vou crochetar esses primeiros pontos. 4 pontos na minha cor C. Primeiro.
segundo, terceiro e o quarto ponto. O meu próximo ponto é na minha cor B, então eu vou fazer uma troca de cor. Dois pontinhos na minha cor B. Ponto 1 e o ponto 2. E agora, novamente, eu faço os meus 3 pontos na cor C. 1, 2 e o terceiro. Agora, a gente vai começar a dar forma aí, vai fazer aparecer essa estrela. Para começar essa primeira pontinha, eu vejo que o meu ponto na cor A, agora eu faço 4 vezes, né? Na minha segunda carreira, eu faço 1, 2, 3 e o 4. Fazer o primeiro. Dois. Terceiro. E o quarto. E aí, você vai, sempre com o apoio do seu gráfico, fazer a repetição, né? Fazer essas suas carreiras, acompanhando o gráfico, olhando o seu desenho se tá ficando igual. E você vai crescer esse seu trabalho entre 17 e 19 centímetros de altura. Eu volto pra mostrar como que ficou a minha parte do corpo pronta. Cheguei na parte final do meu desenho, e aqui eu subi 38 carreiras, tá certo? Então, é o equivalente a 19 centímetros. Para você medir certinho, coloca a sua bolsa numa superfície plana, pega a sua fita métrica, coloca ela bem encostadinha na superfície e também encostadinha na sua última carreira. Olha, a minha aqui ficou com 19 centímetros. Agora, a gente vai preparar essa peça para receber a alça e o cordão de fechamento. Antes da gente chegar nesse próximo passo, é importante você ter em mente que uma das características das bolsas colombianas é ter realmente esse desnível aqui, desencontro de carreiras, tá certo? Porque é um trabalho feito em espiral. Então, você sempre vai se deparar com esse desnível do começo ao final do seu trabalho. E agora sim, a gente vai fazer as marcações. E antes de começar as marcações, eu preciso que você separe aí, olha, 8 marcadores. E aqui eu peguei esses 2 alfinetes porque eu preciso de 2 marcações especiais. Primeiro, nós vamos fazer essas 8 marcações. Essas marcações que a gente vai fazer agora correspondem aos espaços que a gente vai pôr o nosso cordão para fazer o fechamento. E para esse passo, você precisa dobrar a sua peça bem retinha, olha, você vai dobrar ela, vai ver que as duas partes se encontram e tá tudo muito certinho. Aquela parte que tá o começo e o final da nossa carreira, ela vai ficar pra parte como se fosse a parte de dentro, não vai ficar visível. Então, você olha aí, deixa bem retinho e vai marcar esses pontos lateralizados aqui. Então, quantos pontos eu preciso? Aqui, eu vou marcar a minha quina e eu vou passar para o meu outro lado bem retinho e vou chegar aqui na minha outra quina. Coloco o marcador nessas quinas. Vou pegar marcador com marcador e colocar eles, olha, de frente um para o outro. Isso vai me proporcionar uma nova quina. Uma aqui que é bem onde tá o início e o final da carreira. E uma outra quina aqui do outro lado. Confere sempre se tá certinho as suas partes. Agora, eu preciso de mais 4 marcações. Eu vou abrir o meu trabalho, encostar os marcadores, né, de frente um pro outro. E aí, eu vou ter uma nova quina. E outra nova quina aqui.
E essas duas pontas, esses dois últimos marcadores que eu fiz, eu encosto um de frente pro outro. E todos os outros marcadores também vão ficar um de frente para o outro. Encontra onde tá a sua primeira quina. Faz a marcação. E faz a outra marcação. Com as quinas marcadas, a gente vai agora escolher aonde vão ficar os espaços para fazer o espaço, né, para colocar a alça. Como que vai funcionar? A alça, para ela ficar bem colocada, ela precisa ficar em 2 pontos. E esses 2 pontos ficam entre os marcadores que vão fazer o nosso cordão de fechamento. Então, vamos lá. Vou olhar aqui onde tá o meu começo e o meu final de carreira. E eu escolhi colocar o meu marcador, olha, desse lado. Entre esses 2 marcadores aqui, eu vou colocar o meu alfinete para fazer o espaço de passar a alça. Então, eu colocando um marcador de frente pro outro. Com o meu alfinete, eu vou marcar, olha, aqui tá bem na quininha, e eu vou marcar 4 pontos. Ponto 1, 2, 3, e coloco a outra pontinha do alfinete no 4º ponto. Esse aqui é o espaço para eu fazer o furo para colocar a alça. Como aqui já tá um de frente pro outro, ó, eu vou lá do meu outro lado e também tenho esses 2 marcadores que ficaram de frente um pro outro. E aqui nessa outra quina, eu faço a mesma marcação com 4 pontos. Por que que eu faço essas marcações primeiro? Porque eu não preciso ficar contando pontos para fazer os furos, qualquer um deles. Porque muitas vezes a gente conta ponto e tem que desmanchar porque não tá coincidindo. Então, a melhor maneira para você separar pontos aí, para fazer esses espaços, tanto da alça quanto pro cordão de fechamento, é fazer as marcações. Agora, eu preciso de bastante atenção. A gente marcou, lembrando que onde eu coloquei esse alfinete é o espaço para eu colocar a minha alça. E onde a gente colocou os marcadores é o espaço que eu vou colocar o cordão de fechamento. A gente vai crochetar agora o espaço para colocar a alça. O cordão de fechamento ainda não, apesar de já estar marcado. Então, como que vai funcionar isso? Aqui, olha, meu último ponto tá aqui e meu próximo ponto já seria um furo. Então, eu vou tirar o meu marcador. Vou fazer o meu primeiro ponto aqui, iniciando essa nova carreira, e lembrando que esse ponto, ele estava com o marcador. Pego o meu marcador de novo, volto ele pro lugar. E eu vou crochetando, sempre pegando na alça de trás, vou crochetar até chegar ao meu próximo marcador. Eu volto pra fazer junto com vocês a continuação. Vou crochetar até esse ponto aqui. Já cheguei aqui no marcador e como eu sei que esse marcador é do cordão de fechamento e nós nesse momento não estamos fazendo o espaço do cordão de fechamento, tiro o marcador, faço o ponto baixo e coloco o marcador novamente nesse ponto. Agora eu vou chegar finalmente no lugar que eu vou fazer o espaço para colocar a alça. Faço meus pontos baixos até chegar um ponto antes do ponto marcado. Esse ponto que tá com a marcação, eu não vou crochetar ele. Então, interessante é que também você não vai fazer correntinhas para fazer esse espaço. Olha, fiz todos os meus pontos necessários. Agora, eu preciso de um espaço de 4 pontos, e eu não farei correntinhas. Como você vai fazer? Você vai pegar o fio que você tá conduzindo, vai passar a sua agulha por baixo dele,
pegar o fio que você tá fazendo o seu crochê e fazer ponto baixo. Esse ponto baixo, esses 4 próximos pontos baixos são feitos aqui no fio que você está conduzindo. Fiz o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Esse aqui, lembrando, é o espaço que eu vou usar para passar a minha alça. Aqui na minha base, eu vou pular, então, 4 pontos, que são os pontos marcados. 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, coloco o meu ponto baixo. E aqui eu já tenho esse espaço, certo? Se quiser já tirar, pode tirar esse alfinete aí do seu trabalho. Como que eu continuo? Acabei de fazer o meu ponto baixo, então eu sigo fazendo pontos baixos até chegar no meu próximo marcador de espaço para o cordão de fechamento. Chegando no meu marcador do cordão, tiro ele, faço ponto baixo e marco novamente. Isso aqui você vai fazer por toda a sua volta, lembrando do espaço aqui para fazer a alça, esse espaço lateral, que a gente tá crochetando ele primeiro nessa carreira. Vou terminar minha volta e volto pra gente ir pro próximo passo junto. Cheguei no final dessa carreira, onde a gente só preparou os espaços para passar a alça. E agora eu vou fazer uma carreira somente na mesma cor também, somente de pontos baixos, ainda sem fazer o espaço para passar o cordão. E aí, você vai simplesmente fazer a mesma coisa que você fez antes. Você tira o marcador, faz o seu ponto baixo e coloca o marcador novamente. Então, eu vou fazer esse mesmo passo por todas as carreiras e volto pra gente fazer a próxima juntas. Lembrando que a próxima é onde nós faremos aqui os espaços para passar o cordão de fechamento. Então, aqui, fiz a minha carreira, que era somente pontos baixos, e agora, nesse momento, eu começo a fazer os meus espaços para passar o cordão. Como que eu vou fazer esses espaços? Em cada lugarzinho que tem um marcador, eu vou pular um ponto antes do marcador, o ponto do marcador e um ponto depois do marcador. Então, esses espaços são feitos com 3 pontos baixos, certo? Aqui eu vou começar, aqui é a minha última carreira, eu fiz até o último ponto da última carreira, mas como eu já quero começar fazendo o meu espaço, o meu primeiro espaço, nesse caso, e somente nesse caso, eu vou desfazer esse um ponto. E como que faz os espaços? É a mesma coisa que você fez para fazer os espaços da alça. Você vai fazer pontos baixos no fio que você está conduzindo. Então, ponto baixo 1, ponto baixo 2 e ponto baixo 3. Então, conto na minha base. 1, 2, 3 pontos de base, eu vou pular. No 4º ponto, eu faço o meu ponto baixo. E vou fazer isso em todas as vezes que aparecer o marcador. Vou chegar até aqui no próximo ponto baixo pra gente fazer junto. Chegando no próximo marcador, a mesma coisa. Vou pular 1, 2, 3 pontos da minha base. O ponto do marcador é o ponto do meio, né? O ponto 2. 1, 2, 3. Então, eu faço aqui 3 pontos baixos, o meu primeiro ponto. O segundo. E o terceiro.
Pulo os 3 pontos da minha base. No quarto ponto, coloco o meu ponto baixo. E os espaços vão ficando desse jeitinho aqui. Eu vou dar a volta fazendo os meus espaços para passar o cordão de fechamento e volto pra gente fazer a próxima etapa juntas. Cheguei aqui no final da minha carreira, onde eu fiz os espaços para colocar cordão de fechamento. Olha, ainda deixei os marcadores todos aqui. E eu quero te dizer que agora você vai fazer 2 carreiras somente de pontos baixos. Então, você vai fazer ponto sobre ponto por mais 2 carreiras e depois a gente vai passar para a carreira de acabamento. Então, faz aí as suas 2 carreiras somente de pontos baixos. Aqui eu cheguei na minha segunda carreira, somente de pontos baixos, depois de fazer o espaço, né, pro cordão de fechamento. E agora a gente vai partir pro acabamento. No acabamento, você não vai mais conduzir os fios, então você pode deixar o fiozinho solto aqui dentro, depois você pode cortar. Eu vou te ensinar a cortar de um jeito certo. E aí, agora, o acabamento, você vai fazer o seguinte, você vai fazer alguns pontos baixíssimos. Ponto baixíssimo, eu pulei o primeiro, você pode fazer no primeiro, mas eu não gosto muito dessa aparência que fica nesse primeiro. Você pode pular o primeiro e fazer ponto baixíssimo no segundo. E mais alguns pontos baixíssimos para dar uma baixada nessa parte do desencontro das carreiras, nesse degrau que tem aqui na bolsa. No próximo ponto, você faz ponto baixo, uma correntinha. No mesmo lugar que você fez o seu ponto baixo, você vai fazer 2 pontos altos. Então, ponto alto 1, ponto alto 2. Isso é feito no mesmo ponto que foi feito o ponto baixo, no mesmo ponto. Pulo 1, 2, 3. No quarto ponto, faço um ponto baixo. Não aperta, tá? Não faz seus pontos apertados. Nesse mesmo lugar que eu fiz o meu ponto baixo, uma correntinha, e no mesmo lugar que eu coloquei o ponto baixo, eu coloco 2 pontos altos. Ponto alto 1, ponto alto 2. Pulo 3 pontos, 1, 2, 3, no quarto ponto da minha base, faço um ponto baixo. Isso aqui você vai fazer por toda a volta da sua bolsa, essa é a nossa carreira de acabamento. Então, eu vou continuar aqui a minha e volto para mostrar como arrematar. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira de acabamento, e aí você vai fazer assim para finalizar. Um ponto baixo, e aí você pode cortar esse fio um pouquinho comprido, tá bom? Corta ele com centímetros aí, 15, 20 centímetros. Essa alcinha do ponto que tá na agulha, você deixa ela um pouquinho mais larga. Vem aqui pela parte de trás do seu trabalho, pelo avesso. Coloca a agulha de trás pra frente. Pega essa laçadinha e puxa lá pra trás. A ponta que você cortou do fio que você tava crochetando, você vai passar ela por dentro dessa laçada. Passa ela por dentro, passa toda a ponta e ajusta. Quando você fizer esse ajuste, você vai pegar uma agulha e vai esconder esse fio. Esses fios que estão aqui dentro, que são os fios que estavam sendo conduzidos, como que você pode cortar? Eu faço assim para cortar esse fio. Você pode puxar gentilmente, bem delicado, olha, puxa ele um pouco, ele vai repuxar a sua carreira. Puxa ele um pouco e corta pelo avesso esse fio. Depois, você acomoda, olha, acomoda os seus fios e ele vai ficar bem escondido. Também não vai aparecer nada na frente e nada atrás. Essa pontinha aqui, você vai pôr numa agulha e esconder ela aqui por dentro do seu trabalho. E assim, você finaliza o corpo da sua bolsa. E eu escondo assim o meu fio que sobrou. Pega a pontinha dele, né, com a agulha.
E simplesmente você vai passando com cuidado pelos pontos baixos. Não precisa querer passar tudo de uma vez, vai com calma, com delicadeza, vai passando eles. Eu vou caminhar aqui por mais alguns pontos baixos aqui para um lado só e volto para mostrar como que você pode cortar. Caminhei com o meu fio daqui até aqui, e aí você simplesmente vai cortar essa pontinha. E assim você finaliza a sua bolsa Eve. Como ela ficou aqui a parte do corpo, o fundo e ela desdobrada. Como que ela ficou. Agora, o próximo passo é fazer a alça e o cordão de fechamento. Agora, falta muito pouco para você finalizar sua bolsa Eve. Uma pergunta que eu sempre recebo é sobre o degrau. E aí, o degrau que eu estou me referindo é nessa parte aqui do fundo da bolsa, esse desencontro aqui de carreiras. Todas as vezes que eu posto no meu Instagram o fundo de uma bolsa, vem alguém e fala: nossa, esse degrau, a bolsa tá linda, as cores estão lindas, mas esse degrau, não tem como ele não aparecer? E aí eu vou aproveitar e vou pegar a bolsa que veio da Colômbia para te mostrar que ela também tem esse degrau. Nessa bolsa aqui, olha só, como o degrau também é super bem marcado. Vou mostrar assim para ter uma comparação melhor. Olha, as duas bolsas têm este mesmo degrau. Então, por que que ele aparece? Você tá aí tecendo a sua bolsa, tenho certeza que você já viu que na sua já apareceu esse degrau também, e ele aparece por causa da técnica usada para fazer bolsas colombianas, porque nessa técnica não fecha a carreira. O trabalho é todo feito em espiral. Normalmente, quem faz o tipo de comentário do degrau é porque a pessoa não conhece bolsas colombianas, nunca fez uma bolsa colombiana, e aí ela sempre vai fazer esse tipo de questionamento. Aqui, as minhas estão super prontas. E no passo a passo da bolsa Eve, você aprendeu finalmente a transportar o gráfico para o seu crochê, a transportar o desenho do gráfico para o seu crochê, fez o corpo da bolsa, preparou ela para receber o cordão e as alças fazendo os espacinhos, olha, para passar o cordão, o espacinho para passar a alça. Então, na próxima aula eu vou te contar qual é o fio que você pode utilizar aqui no Brasil para fazer bolsas colombianas. E olha, é um fio que normalmente está meio escondidinho ali no armarinho e ele não é difícil de ser encontrado. E também vou te contar qual é o caminho para tecer as bolsas colombianas. Então, eu te espero lá. E Maria, deixa-me dizer-te, eu pesquisei muito antes de entrar para este curso e nós já falámos várias vezes sobre isso. E já partilhei algumas coisas que eu já tinha visto também contigo, em particular. Eu vi muitos vídeos feitos de bolsas por colombianas, por mexicanas. Eu vi vídeos de bolsas feitas por turcas. Eu vi vídeos de bolsas feitas por inglesas e, portanto, eu antes de ter descoberto a Maria na internet, já tinha feito um trabalho de pesquisa e posso dizer que eu já tinha estado muitas horas a ver vídeos de como é que se faziam as bolsas colombianas. E queria-vos dizer o seguinte, eu quando vi a Maria e as explicações da Maria e assisti ao primeiro workshop, não pensei sequer duas vezes e disse, eu vou ter que fazer curso com esta mulher, porque esta mulher, de facto, comparado com muita coisa que eu já tinha visto, eu percebi que a Maria já tinha muito conhecimento acumulado e que já tinha muita experiência e com certeza eu não me iria arrepender. E de facto não me arrependi. Eu juntei-me à Maria, se não me falha a memória, em outubro. Foi. Portanto, estamos a falar de 2 meses, que é só porque estou muito orgulhosa e porque realmente, pronto, os vídeos da Maria ajudam muito. Basta numa coisa, nas pesquisas todas que eu fiz, e foram mesmo muitos vídeos, eu nunca consegui descobrir qual era o fio certo.
E só por aí, só por isso, o curso já valeu a pena. Nem que seja só por isso. Nem que seja só por isso. Porque, de facto, eram muitas horas e eu acho que a Maria demorou 3 anos, eu acho que ia demorar 6, se não tivesse conhecido a Maria, de certeza absoluta. Só assim rapidamente, porque eu estou muito orgulhosa mesmo também da minha Ivy, tá linda. Ivy, e acho que, de facto, acho que está a Olha, ficar, acho que está a arrasou. ficar muito, muito, muito bonita mesmo. Tá. Estou a adorar, estou completamente apaixonada. Só tenho pena, tenho que trabalhar durante o dia noutra coisa, porque eu gostava Que mesmo era de pena, estar a né? crochetar o dia inteiro. E ter conhecido, e estar a conhecer e estar a aprender esta técnica contigo, Maria, tem sido realmente extraordinário. Obrigada. Fico muito agradecida. Tenho um grande respeito, porque é como te digo, fiz uma série de tempo, já tinha feito muita pesquisa. Dá muito trabalho. Temos que perceber noutras línguas, temos que estar atentas a N coisas, volta para trás, vê outra vez. Dá muito trabalho. O trabalho de pesquisa, as pessoas às vezes acham que é só ver uns vídeos, não é. O trabalho de pesquisa é um trabalho muito intenso, muito cansativo. Às vezes estamos a ver o mesmo vídeo 3, 4, 5, 6 vezes até conseguir perceber, principalmente quando é numa língua estrangeira. Eu domino o espanhol e domino o inglês, mas mesmo assim, às vezes o espanhol colombiano não é o espanhol normal que se aprende na escola. Há muitas palavras que a gente depois não consegue perceber e tem que se voltar para trás e ouvir outra vez e tentar olhar Entendeu os o vídeos. contexto? Exatamente, e não só, os vídeos não são estruturados da forma que são os vídeos da Maria estruturados. Não tem nada a ver. São vídeos de YouTube, são vídeos que não, há partes que não estão lá. E por isso é que as pessoas não conseguem chegar e requer É, muito trabalho de pesquisa. E, portanto, o meu respeito, a minha admiração fica pela você. persistência em teres conseguido montar este projeto, porque realmente é muito interessante, é um aprendizado. Provavelmente eu sem ele não iria conseguir, provavelmente não, eu tenho a certeza. Eu sem este projeto não iria conseguir aprender tão rápido, com certeza. E mais uma vez, por fim, agradecer às minhas colegas a simpatia, o carinho que eu sinto no grupo. E pronto, espero que vocês também gostem aqui da Portuga. E a Portuga Opa, está cá para aquilo que vocês precisarem e naquilo que eu puder ajudar. Estou sempre disponível para vocês, está bem? obrigada, Marta. Eu fiz a minha primeira bolsa colombiana. Sim, eu fiz a minha primeira bolsa colombiana. Essa é a minha segunda. Já fiz a primeira, a segunda, a terceira, já presenteei todas e agora estou fazendo a quarta, que essa aqui é minha.